O Renato Zanon colocou aqui: quanto ao carbo load antes de provas longas, realmente ajuda ou é a galera tendo desculpa aí, licença para fugir da dieta? É mito ou realmente ajuda esse carb load aí? Então, a gente tem que aumentar um pouco a reserva de carboidrato, principalmente no dia antes, né? Então, normalmente os 2 dias antes da prova é interessante para você começar a aumentar um pouquinho, não só a reserva de carboidrato, mas também aproveitar para deixar o corpo super hidratado, né? Bem hidratado, que é outra coisa importante, né? Então, você tem que se focar bastante nesses dois pontos principais. Mas o carb loading, assim, a gente tem uma reserva de armazenamento que ele vai usar ali, mas assim, muito mais do que 2 dias não tem necessidade. 2 dias de carb loading já dá uma bela ajudada na prova. E o que você E vai esse fazer ali carbo, no pré e durante a prova. esse carbo load aí, a gente, o corredor, né, a gente gosta de fazer essa festa, né? Ah, jantar de massas, almoço de massas, a gente taca ali o pau lá no nhoque, na lasanha, no macarrão à bolonhesa e tal. O macarrão, nesse caso, ele é o melhor carbo ali para fazer esse carbo load, ou você acha que existem outros carboidratos que seriam melhores? Assim, Marcelo, em vez de você comer macarrão, sei lá, come mais batata doce ou outro carboidrato, sei lá. Não, pode ser qualquer outro carboidrato aqui. O macarrão, ele tem menos fibra, então ele vai estimular menos o intestino no dia da prova, né? Entendi. E outro ponto é que você consegue comer mais, ele tem mais carboidrato por volume, então você consegue comer a quantidade de carboidrato ali. Se você for colocar isso em arroz, talvez, ou em batata, talvez você tenha dificuldade em chegar na quantidade que você precisa. E aí o Entendi. macarrão, tanto se você for ver, não, então em vez de comer arroz no almoço, eu vou comer macarrão para quem está perdendo peso. Vem só isso aqui, assim, é bem pouquinho, então não vale tanto a pena às vezes. Então, quando Entendi. você. E aí, quando você coloca ali, é que nem a tapioca, né? Tu não fala, é tapioca, é tapioca. Quando você vai ver, a tapioca tá quase no mesmo pão francês, né? Você troca ali, enfim. Só que quando você quer aumentar o carboidrato, ela é uma boa estratégia. A mesma coisa o macarrão. Sim. Você consegue comer um volume Entendi. maior. Você Entendi. consegue comer um Entendi. volume Então, maior. Por isso que ele é uma boa estratégia, sim. E isso que você falou de comer alguma coisa assim fora da dieta e tudo mais antes, tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Para não destrambelhar o intestino depois, né? No dia né, seguinte. Que depende, exatamente. quando dá uma fugida, dá uma bagunçada. É legal, inclusive, colocar para recuperação. Para O- recuperação, no a- pós. Não, e agora você falando sobre isso, né? Isso é uma coisa que, para nós corredores, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque assim, a gente treina o nosso intestino, faz assim, tem os longões, então a gente janta lá direitinho, faz o longão, dá tudo certo e tal. Aí a gente vai fazer a prova lá nos Cafundó do Judas, sei lá, num país que a gente às vezes nem conhece, ou num outro estado que a gente não faz ideia o que vai ter para comer. Como é que o cara faz? Você acha que ele tem algum jeito de levar uma marmita? Não sei. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, em Nova York. é, eu fui para Nova York, na véspera de Nova York, eu não achava lugar para comer. O único lugar que tinha massas, como era maratona em Nova York, tem 50 mil corredores na cidade, o negócio tinha 3 horas de espera. E aí a gente foi comer não era uma prova-alvo minha, eu estava lá fazendo festa, então eu não estava tão preocupado nesse sentido. Mas acabei tendo que comer. Eu falei, melhor a gente comer nesse food truck, que eu comi um negócio que eu nem sabia o que que era. Eu achava que era arroz, era um negócio de cenoura, né? E comi um negócio gostoso, tinha molho pra caramba. Não me fez mal, eu tenho intestino bom nesse sentido, né? É difícil eu passar, ter algum desarranjo, mas eu fico pensando quem tem esse tipo de dificuldade. Se tem alguma dica para o cara que vai viajar e às vezes ele não tem. Às vezes é melhor ele levar, não sei, um pão integral. Não faço ideia, porque isso é uma Não, coisa na que verdade, já assim, aconteceu muitas vezes comigo. Eu estava em outro lugar, tipo na Argentina uma vez, em Buenos Aires, a gente saiu, a gente tinha um hotel e aí não ia ter café da manhã no hotel. E eu falei, pô, o que que eu vou comer de manhã? Onde que eu vou achar alguma coisa, sabe? E é difícil. Então a gente tem que se preparar, meio que se preparar antes, né? Me dá uma luz aí para nós.
Então, na verdade, assim, uma coisa que é importante é você se preparar para ver, dar uma pesquisada antes, né? Do que vai ter, como é que vai funcionar ali a área que você vai estar da cidade. Mas normalmente eu acabo deixando algumas opções, eu não deixo só o macarrão. Eu coloco batata, coloco arroz, porque cada país, cada lugar, cada cidade vai ter alguma coisa ali que você vai conseguir encaixar dentro daquilo. E para o pré-treino, normalmente o paciente meu foi para Chicago, Boston agora. Não lembro qual que ele estava. E aí ele me ligou de lá um dia antes, falou, meu, aí a gente programou tudo, ele foi no mercado um dia antes, comprou tudo. Falei, Ah, compra isso, tá. compra aquilo, ele tem isso, tem aquilo. Ele foi no mercado, comprou tudo antes, levou pro hotel. Falou, meu, não sei se vai ter, porque eu vou sair muito cedo. Eu falei, então compra, não passa no mercado. Falei, ó, compra isso, compra isso, compra isso. Dei toda a dica do que ele precisava comprar. Falei, compra um pão de forma aí sem ser integral, um pão de forma. Pega uma geleia, pega uma fruta, pega um suco de laranja, pega. Aí eu fui falando para ele, dei uma dica para ele numa lista de compras, ele levou pro quarto do hotel e se preparou lá, entendeu? Para montar, para ele Boa. estar com tudo organizado. Ele foi no mercado um dia antes e já comprou tudo, antes da Boa. prova, entendeu? Levou a suplementação daqui e tudo mais, tudo certinho, para não correr risco. Ele falou, era Sim, nos Estados sim. Unidos, ele falou, cara, é o mundo dos suplementos, mas eu vou levar os meus, e lá depois qualquer coisa É, eu compro umas coisas para experimentar. Então, para tipo, é isso, experimentar você já depois, leva. né? Exato. Depois você traz para cá e a gente experimenta junto. Mas antes, então a gente fez isso, a gente programou tudo antes. Ele chegou 2 dias antes da prova, a gente já foi. Ele foi um dia antes, viu onde ele ia fazer o jantar da prova. Então, assim, que nem a gente falou da programação da dieta, a programação do ano de preparo, é a mesma coisa para quando chega na cidade da prova, né? É importante você ter esse preparo antes. Se você acha que você não vai conseguir garantir o pré-treino, vai no mercado e compra suas coisas, organize e faz. Porque o basicão, você consegue pão, você acha em qualquer lugar. Sim, Qualquer sim. mercadinho você encontra aí, né? E aí dá para Exatamente. resolver. O que você precisa é de carboidrato, né? Basicamente, o mais importante é o carboidrato que você não pode ficar sem. E a proteína, normalmente a galera leva um whey, leva uma proteína em pó, leva alguma coisa que dá para resolver ali também, entendeu? Então, sempre dá para resolver. Só que não dá para chegar na hora. Tem que chegar um pouquinho antes e a gente É. organiza. Porque Não, senão porque a daí gente bate. faz a conta na hora. Põe isso daqui de pão, já que não vou comer um dente de carboidrato, vamos pôr agora. E a gente vai organizando. Boa. Não, é bom saber, né? Porque provavelmente precisarei dessas orientações lá em Chicago. Quando eu chegar lá, eu já vou procurar um mercado. Então, Mas é fechou. verdade, eu falo, já, quando a dúvida vai no mercado. É, Daí porque você tem já tudo, é garante o verdade. seu. É, Tem tudo. boa.